Graça e paz, queridos, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Vamos dar um amém de quem parece que jantou, né? Quantos estão felizes? Amém. Forte aplauso aí, Avé. Queridos, nessa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre Maria, né, uma mãe exemplar que adorou o filho. E eu acho que a gente deve repetir esse tema, né, para a gente aprender algumas coisas com Maria nessa noite. Diga, Maria, uma mãe exemplar que adorou o filho. Mais uma vez, Maria, uma mãe exemplar que adorou o filho. E aí eu já começo dizendo que várias pessoas, né? A gente não pode generalizar em nada na vida, mas assim, muitas pessoas, várias pessoas dizem muito que as pessoas que são evangélicas, elas não gostam de Maria. Elas têm raiva de Maria. Isso não é verdade. A gente sabe, a gente entende o que a Bíblia fala sobre Maria. A única diferença é que a Bíblia não manda a gente adorar Maria. E é aí o ponto que a gente diverge, né, de outra religião, de outra crença, é isso aí. Porque a Bíblia diz que nós devemos adorar só a Jesus. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho aqui. Quando terminar aqui a minha parte, eu vou botar um vídeo aí de Monara e de Felipe. Não vou colocar no início, porque senão talvez eu nem fale aqui para vocês. Só vou chorar. Mas, assim, estou feliz por tudo que Deus tem feito. Não, dá certo aqui. Por tudo que Deus tem feito e que vai fazer nas nossas vidas, amém? Outra coisa também, né, que hoje é a data comemorativa do Dia das Mães. E nós sabemos que essa missão é todos os dias, né? Quem é mãe aqui sabe disso, da nossa entrega, do nosso amor, da nossa responsabilidade como mãe. Mas tem o dia, né, comemorativo. Então nós estamos nesse dia. Lucas, capítulo, texto base é Lucas, capítulo 1, versículo 38. Depois 46 ao 48. Diz assim, 1:38. Disse então, Maria, eis aqui a serva do Senhor. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aí pulamos para o 46. Disse então Maria, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, queridos, nós vamos começar a entender, né? Nós já lemos o texto base e nós entendemos que a maternidade de Maria, ela nos ensina várias coisas. E a primeira que a gente vê é sobre adoração. Ela nos ensina a adorar. Submissão e criação, né? Também. Mas a adoração, ela disse assim, ela já vai falando, né? A minha alma engrandece ao meu Senhor, ao meu Salvador. Maria não apenas gerou o Filho de Deus, ela o adorou com fé, o criou com temor e o seguiu com devoção.
E nós podemos ver toda a trajetória, né, da criação de Jesus, dos ensinamentos, sendo levado para as festas bíblicas todo ano, sendo ensinado. Então, assim, houve esse cuidado. E a gente já pode trazer a primeira reflexão para a gente. Será que nós realmente estamos ensinando os nossos filhos? Deixa eu só dizer para você, levar um filho no culto de domingo é muito pouco. O ensinamento é a vida diária em casa. É a vida diária. Já pensou a história de Suzana? 19 filhos. Hoje, quando tem 2, a mãe já não sabe mais o que fazer. 19 filhos. E todos os dias ela fazia devocional com esses filhos. Gente, no mínimo a gente tem que tirar o chapéu para essa mulher. Guerreira, mas disciplinada, determinada, que os filhos iam crescer conhecendo a palavra do Senhor. Ela não abriu mão disso. E eu louvo a Deus e eu creio, né, que eu estou diante de uma igreja de mães que estão preocupadas com isso, que se preocupam com isso. Porque a nossa prioridade deve ser essa. Imprimir a fé, né, aquilo que a gente aprende através da palavra do Senhor nos nossos filhos. Porque, de fato, quando crescer, eles não vão esquecer. Não vão se desviar dela, da palavra de Deus. Uma das coisas que eu mais me emociono todos os anos é porque quando chega, tipo assim, o aniversário de Cleófas ou o meu, Felipe e Munara, eles trazem a mesma história, trazem várias coisas e eles repetem a mesma coisa. Eles têm tudo na cabeça deles, como era que a gente fazia. Às vezes eles lembram de coisas que eu nem... até fugiu da minha mente. Mas eles lembram de nunca ter dormido sem escutar uma história, de nunca ter dormido sem Cleófas orar por eles, de colocar a mão na cabeça deles e abençoar a vida deles. Eles lembram de tudo. E quando não tinha mais história, tipo Davi, Sansão, essa eu já sei, essa eu já ouvi, pai. Cleófas criava personagens, mas para ensinar sobre obediência, sobre amor. Então, assim, isso deve ser uma marca que, como Maria ensinou, né, já nos ensina adorando ao Senhor, seja uma marca para nós. E não só como mulheres, todo mundo precisa dessa marca, sim ou não? Todo homem que está aqui precisa ser um adorador. Toda mulher precisa ser uma adoradora. Amém? Adorar não é quando eu venho para o templo, é um estilo de vida. Eu preciso decidir ser essa adoradora, ser esse adorador. Ela foi uma mãe que adorou o filho, né? Uma jovem lá de Nazaré recebeu o maior chamado que uma mulher poderia ter: gerar e criar o Salvador do mundo. Olha que coisa linda, né? Dentre tantas outras mulheres, ela foi a bem-aventurada. Ela foi aquela que Deus disse: não, vai ser você. Vai ser você que vai ter essa honra, esse privilégio. Contudo, o seu exemplo vai além da maternidade física. Ela adorou Jesus como Salvador e viveu uma fé que moldou seu crescimento humano. Ou seja, ela cumpriu o papel que foi dado a ela, que através dela Jesus nasceu. Porém, não foi só a questão física. Tem a questão da vida espiritual, da fé. Ela adorou Jesus. Por isso que nós, né, temos esse entendimento, que não podemos adorar outra pessoa, outro nome, seja de que forma a gente vá falar, que não seja Jesus. Ele disse que ele era o único, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E tantos outros versículos que nos fazem entender que só Jesus é digno de adoração. Amém? Nós vamos refletir sobre 4 aspectos de maternidade exemplar de Maria à luz de Lucas, né? Capítulo 1 e o capítulo 2. Todo o capítulo 1 e 2 você vai ver toda a história. Só que a gente não vai ler todos os 2 capítulos, né? A gente lê o texto básico, é para a gente falar um pouquinho.
E o primeiro tópico diz Maria, mãe adoradora, que está lá em Lucas, capítulo 1 e versículo 38, né? Maria, mãe adoradora. 1 e 38, que diz assim, que eu li há pouco tempo para vocês. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Maria adorou com fé obediente. Ela não questionou. Ela disse o quê? Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Será que eu e você tinha dito a mesma coisa? Ou tinha dito, por que eu? Não dá para procurar outra pessoa aí não, porque esse negócio aí está meio complicado para mim. Esse negócio eu acho que eu não vou dar conta não. Meu Deus, eu? Aí vem logo a incapacidade, né? Às vezes a falta de capacidade. A gente já vê que não vai conseguir fazer aquilo. Eu não sei outras pessoas. Comigo, eu não tive como correr. Porque se tem uma pessoa que corria de ser pastor, era eu. Corri não era pouco não, muito. Mas Jesus, ele tem projeto, propósito e chamado para cada um de nós, amém? Quem está disposto a cumprir o chamado do Senhor? Nem todo mundo vai ser pastor, queridos. Mas nós temos que entender e dizer como Maria disse, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra as tuas promessas na minha vida. E ela disse isso, né? E o chamado foi inesperado. Deus a escolhe apesar da simplicidade. Resposta de fé, e ela se entrega totalmente à vontade de Deus. Eu ouvi lá em Brasília uma frase que a apóstola Valnice disse, que aquilo ficou na minha mente. E eu queria repetir para vocês. Diga, o chamado é divino, mas a resposta é humana. Deus nunca vai nos obrigar a fazer nada. Amém? Mas que eu e você possamos ser como Maria, dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Se o Senhor quer me usar nisso, usa naquilo. Eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a fazer e a cumprir os projetos e o teu chamado para a minha vida. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? A verdadeira maternidade, queridos, ela começa com fé e obediência. Porque se a gente não obedecer, a gente não vai cumprir aquilo que Deus quer para nós. Não vai. Né? E Deus não vai deixar lá com um chicote e dizer, você vai ter que cumprir. Não vai acontecer isso. Não vai. Mas que bom que eu ou qualquer outra pessoa diga, Senhor, pode contar comigo, né? Eu me rendo, eu me entrego completamente a Ti, eu quero Te obedecer e estou aqui para fazer a Tua obra, né? A apóstola Valnice, ela fez uma aliança muito forte com Deus e tão nova. Eu disse, meu Deus, que coragem que ela teve. Ela disse que sempre te obedecerei, sem nunca te questionar. Isso é muito difícil. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é querer questionar. É querer inventar um monte de porquê na nossa cabeça, e porquê isso, porquê aquilo, Senhor, vamos dar. E às vezes a gente quer até ajudar para dar um jeitinho para Deus, né? Deixar a gente de lado e encontrar o nosso irmão que está ali perto, ou nossa irmã, para fazer aquilo. 2. Maria adorou com espírito de louvor. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 55, né? Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor. Então, ela adorou com espírito de louvor, ela engrandeceu ao Senhor. Ela adorou ao Senhor. Será que a gente está realmente adorando com espírito de louvor? Será que a gente está louvando de verdade, de coração, com toda a nossa intensidade? Ou a gente está simplesmente seguindo um ritual, ou nós estamos simplesmente fazendo do nosso jeito, né? Bem assim, bem longe do que é para ser. De uma total entrega, de uma rendição completa, de um louvor que chega às narinas de Deus. Ah, queridos, embora muito falha, mas quando eu chego na casa do Senhor,
eu peço logo perdão, eu me arrependo, eu faço tudo que eu tiver direito, mas eu não perco a oportunidade de dar o melhor para Deus no culto. Eu não perco essa oportunidade, eu abro o meu coração, eu me rasgo diante dele. E eu quero dar o melhor, eu sempre digo, Senhor, me ajuda, me ensina a te adorar, me ensina, Senhor, recebe a minha adoração, senão não tem sentido, né? E ela uma canção de gratidão, exaltação e reconhecimento, né? Ela começa a louvar do plano de Deus, né? Ela louva com as palavras cheias da Escritura, ela conhecia Deus e o seu agir. O nosso louvor tem também que sair cheio da palavra. Não pode ser de qualquer jeito. Tem gente que está louvando, não sabe nem o que está falando. Não tem noção, às vezes, até das palavras. Mas que bom que a gente possa louvar, que a gente possa se expressar com Bíblia. Amém? Com a palavra ela é viva, ela traz mudança, ela é rema para a nossa vida. Se não tiver a palavra, queridos, nada tem sentido. Seja através do louvor, seja em tudo que nós façamos. Possamos ser como Maria, a gente louvar com Bíblia, exaltar o Senhor, né? Uma mãe cheia de louvor transmite esperança, segurança e fé à próxima geração. Ou seja, as mães, quando elas adoram de verdade, cheia de louvor na boca, elas plantam uma atmosfera de louvor, o seu lar fica cheio da presença de Deus, amém? O filho não vai ver você murmurando, xingando. Eu lembro quando a gente estava aqui, no iniciozinho mesmo, aí uma vez chegou uma criança, né? Aí puxou assim Cleófas e disse assim... Aí Cleófas pregando aqui tinha dito que era pecado, que não era, a gente tinha que mudar a nossa linguagem, tinha que falar a palavra, não podia falar palavrão, não podia xingar. O menino ouviu. Aí quando terminou o culto, ele chegou, puxou assim a calça de Cleófas e disse assim, pai chama palavrão. Entregou assim de bandeja o pai. Queridos, quando a gente tem uma linguagem de louvor, a nossa casa é cheia da presença de Deus. Amém? Vocês já entraram numa casa e disseram assim, meu Deus, que paz nessa casa? Quem já entrou assim numa casa? Pouca gente. Depois vão visitar lá em casa, meu filho, que é cheio de louvor lá. Amém? Aplauda Jesus, você precisa ter uma casa cheia de louvor. Cheia da presença de Deus, né? E os filhos, eles começam a se envolver naquele ambiente, se envolver naquele clima, né? De adoração. Maria também, ela adorou com o coração contemplativo. Contemplativo é algo mais forte, não é só quando você olha, não é só você olhar, estou vendo isso aqui, estou vendo o pastor Jerônimo, não. Contemplar vai além disso, né? É muito mais forte. Maria guardava todas essas coisas meditando no seu coração, no versículo 19, né, que fala sobre isso. E ela ficava contemplando aquela cena, guardando, né, no seu coração, o anúncio dos pastores, as profecias, o templo, tudo ela começava a contemplar. Que a gente possa ter essa contemplação do nosso Jesus, amém? Parar, ficar desfrutando, né? Da beleza dele, ficar imaginando. Não podemos ler a Bíblia de qualquer jeito. Isso aqui está assim, ó, irmão, aqui está assim, ó, tendo por... Não. Meu Deus, que lindo. Meu Deus, que cena foi essa? Meu Deus, como terá sido isso? A gente precisa viver, queridos, aquele momento assim, ser transportado, porque aquilo vai trazer vida para nós e a gente vai entender melhor. Amém? Agora eu devo vontade de rir porque eu lembrei de Dido. Dido uma vez foi contar... A Dido é a Delma aqui da bateria, viu? Mais antiga que na Insegec, né, André? Dido foi do começo. Foi contar uma história, Cleófas aí estava lá no Rio de Janeiro,
na rua tal. Aí Cleófas foi. Aí depois passava 2 casas, sei o quê. Cleófas ouvindo toda a chance. Dito, mas peraí, tu já foi lá? Disse, não, me disseram. Parecia que ele estava lá. Ele viveu tanto a história que contaram a ele, que ele contou todos os detalhes. Cleófas disse, peraí, Dido, e tu fosse para o Rio? Não sabia não, tu foi lá? Não, foi que me contaram. Mas assim, precisa a gente ter esse entendimento, amém? A gente quando estiver perto de Jesus, contemplar, adorar, louvar. Queridos, não quer dizer se você é escandaloso, se você não é. Ah, porque fulano é mais escandaloso, é mais ungido. Ah, porque fulano grita mais, é mais. Não tem nada a ver com isso. Mas adore ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Aplauda, glorifique, tenha uma vida de louvor. Não vale a pena viver aqui com a vida de murmuração. Ela impede a bênção de Deus chegar. A coisa que eu tive mais cuidado quando eu estava quase morrendo, quando eu disse agora é eu e Deus, aquela situação terrível que todo mundo já sabe, né, conhece minha história, mas eu disse ao Senhor, naquele dia eu fiz um voto, não abrirei a minha boca para murmurar em nenhum momento. Fecha a minha boca, Jesus, mesmo que eu não entenda nada, mas eu só abrirei minha boca para te glorificar, te dar graças e te dar louvor. E eu sei que tu estás aqui comigo. E o que foi que aconteceu? Em meio ao louvor, em meio à adoração, o milagre aconteceu. Amém? Mesmo em silêncio, ela não falava muito, mas guarda tudo diante de Deus. A contemplação é a parte da adoração, é você refletir, é você meditar e entregar a Deus o que não, você nem entende ainda. Mas eu estou contemplando. A gente ouviu o Cleófas pregar aqui domingo, foi domingo? Falou sobre Abraão? Foi? E disse, você vai para uma terra que eu te... Meu Deus... Querido, se fosse eu ia dizer assim, é aonde? Fica aonde? É perto daqui do Espírito Santo? Será que dá certo mesmo eu ir? E aí eu vou viver lá de quê? E eu vou comer o quê? E eu tenho quase certeza que tudo tinha aqui. Se não quiser mentir, ia dizer que ia fazer a mesma pergunta. Mas Abraão disse, foi embora. Ele nem quis saber, ele simplesmente creu. Amém? Queridos, quando a gente entra no nível que você, de obediência, sem questionar Deus, Deus nos leva a lugares inimagináveis. Amém? E nessa contemplação, né, tudo, a gente aprende muita coisa. Ela foi uma mãe exemplar. Ela levava tudo a Deus em oração e reflexão, moldando os seus filhos com equilíbrio e sabedoria. Olha mais uma vez o exemplo de Susan Wesley. Ela moldava os filhos dela, naquele tempo, queridos. Mas ela não se rendia à birra do menino. Não se rendia. Eu lembro de uma vez, Mona era pequena, e a gente tinha um armarinho, e ela começou a chorar porque queria uma boneca do armarinho. Aí mamãe pegava a boneca, dava a Monara. Eu pegava a boneca, tomava de Monara e estava na prateleira. Aí mamãe pegava a boneca, dava a Monara. Eu já estava em tempo de ter um troço. Eu pegava a boneca, colocava na prateleira. Mais uma vez, a terceira vez, mamãe pegava a boneca, dava a Monara e ela tá no chão. Eu pegava a boneca e estava na prateleira. Aí mamãe disse, pelo amor de Deus, a bichinha, faça isso não. Está chamando a atenção. Eu digo, a bichinha não, mamãe. A senhora já me criou, agora quem vai criar ela sou eu. Essa boneca ela não leva. 3 dias ela de cara feia para mim, mas depois sorriu. Minha mãe, né? Queridos, nós temos que entender que pode ser ontem, pode ser do tempo de Susan Wesley, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã. Toda criança precisa de limites e de ensino da palavra de Deus. Amém? Nem sei a hora, Cleófas. Pronto, tô perto já, né? Eu acho. Maria foi um exemplo na criação de Jesus. Por quê? Porque todos os anos ela subia com ele
para as festas, levar para a festa da Páscoa, levar para as festas bíblicas. Então, assim, eu, sinceramente, me perdoe aí as mães, sinceramente. Eu não consigo entender. Quando, irmã, cadê seu filho? Ele não quis vir hoje, não. Tem quantos anos? Tem 7. Quantos? 7. Na minha cabeça fica 7 anos, já manda na mãe, imagina quando tiver 18. Sabe o que é que eu vejo aqui quase toda sexta-feira, quando a gente estava vindo para a vigília toda sexta-feira, que agora a gente está no projeto da célula lá em João Pessoa, né? Então a gente está lá cada 15 dias, eu e Cleófas. Sabe o que é que eu vejo aqui? Terezinha, Dido e os 2 filhos aqui. Fabiana também. Eu digo assim, porque Daniel já é maiorzinho, eles são menores. Toda sexta, sabe onde eles estão? Aqui, na casa do Senhor. E eu, toda vez que eu vejo aquilo, eu digo, Senhor, obrigado pelo entendimento de Dido e de Terezinha. Obrigada, Senhor. Mesmo que esse menino não entenda nada. Vem aqui, fica ali perto, se deite. Deixa eles. Uma coisa é certa, nunca isso vai sair da mente deles. E eles estão aprendendo a palavra aqui do Senhor. E estão entendendo que tem que vir, querendo ou não. Tem dia que ele se aperreia, olha o relógio, o pequeno, e vai, pai, que horas? E eu fico só observando. Hein, mãe, que horas? Que hora, pai? Mas estão aqui na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Diga para o seu vizinho, você está num lugar melhor do Espírito Santo. Porque você está na casa do Senhor. Diga para o de trás, você está no melhor lugar de Espírito Santo. Porque você está na casa do Senhor. Agora olhe para ele e diga, então se alegre, meu irmão. Dê glória a Deus, aleluia, aplauda Jesus, porque não há lugar melhor na terra do que a casa do Senhor. Amém? Diga para o seu vizinho também, não converse, que a pastora está vendo você conversando. Amém? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, está aqui no versículo 52, ele crescia nisso. Encheu de bens os famintos, despediu os vazios. Não, depois dos tronos e poderosos, elevou os humildes. Jesus, ele crescia sendo ensinado, sendo instruído. Amém? Todo mundo aqui olhando para mim, ó. Todo mundo. Estou aqui com a mão, ó. Falta ainda 2 olhar. Todo mundo olhando para mim. Diga ao seu vizinho, não converse. Tá bom? Ela também era responsável e piedosa. Maria cumpriu os rituais da lei. Cumpriu tudo. Circuncisão, purificação. Ninguém vai entrar nesses detalhes, até porque o tema é outro, né? Para a gente fixar. Uma vida familiar estruturada. Jesus é criado num lado de obediência a Deus. Não tinha esse negócio, eu não vou hoje, eu não quero hoje, eu não faço hoje. Não. Tem que fazer. Não me arrependo. Pequena assim também, ó. Às vezes Felipe achava o máximo e dizia assim, não vou hoje para o culto de oração, não. Aí eu dizia, é? Ele dizia, é. Aí eu dizia, mas você vai. Aí ela fala, vem cá, Gorete. Não discuta com ele, não. Escuta não. Deixa ele falar. Aí, quando a gente ia saindo, ela falou, Felipe, tchau, viu? Tchau, pai, vou hoje não. Aí ele repetia, vou hoje não. Ela falou, você tem 5 minutos para chegar lá, viu, filho? Tchau. Ei, ele chegava aqui com uma cara tão feia. Estava um bico desse tamanho. Mas vinha. E se escondendo assim, ó. Era. Mas vinha. Nunca me arrependi, queridos. Os nossos filhos, eles têm que ser criados na casa do Senhor. Amém? Esse filhinho aí de Eduarda, lindo demais, né? O neto de Rosane. Por mim, ele pode correr aqui o dia todinho.
Ele é muito pequeno. Mas ele tem que estar aqui, ó, na casa do Senhor. O neto de Alcinete, de vez em quando, dá uns pulos, né? Para querer vir para cá. Quando foi um dia que a mãe vinha pegar, de repente ele entendeu, correu e se agarrou com Cleófas. Como quem diz, ninguém me tira daqui. Cleófas, deixa ele aqui. Nunca ignorei isso. A gente começa a pedir para ter cuidado quando a criança já faz mais de 3 anos. Aí a mãe já tem que começar a dominar. Mas até aí, eu duvido que alguém aqui diga assim, o pastor, a pastora reclamou, brigou. Não. O lugar do seu filho é na casa do Senhor. Amém? Teve uma família completa, né? Maria e José criaram Jesus para crescer em todas as áreas, espiritual, emocional e física. A maternidade exemplar envolve educação espiritual, presença constante e modelagem diária. Nunca você pode dar o melhor presente do mundo. Nunca vai substituir o abraço e o beijo que você dá no seu filho. Nunca. Eles sentem falta de você, do seu carinho, do seu colo, do seu cheiro. Amém? Eu sou bem pegajosa com meus meninos. São todos dois bem carinhosos. Mães, segundo o coração de Deus, priorizam a formação integral dos filhos, guiando-os com exemplo e temor do Senhor. Não adianta. Vou mandar meu filho ir. Tem o que hoje? Tem escolinha, ele vai. Tem o que hoje? Tem culto de oração, ele vai, mas hoje eu não posso ir não. Tem o que hoje? Tem culto de domingo, mas hoje eu não posso ir não. Ele vai com fulano de tal. Exemplo. Eles vão entender muito mais o que eles veem dentro de casa. O que você faz. Amém? E ela adorou, né, até na hora da cruz, como Cleófas falou, tem momentos que a gente só quer quando está no oba-oba, na boa, né? Mas quando está na hora do aperto, Maria ficou com Jesus lá até na hora da dor, do último suspiro. Nós, mães, temos que ser presentes também na vida, né, dos nossos filhos, em todos os momentos. Quando Jesus disse, eis aí o teu filho, quando estava na cruz, né? E eis aí a tua mãe, disse só a João, não disse aos outros que estavam na cruz. Não está escrito, eis aí a vossa mãe no plural, nem eis os vossos filhos. Note, existiam outras pessoas, mas por que Jesus só se dirigiu a João? Porque Jesus, ele era o filho primogênito. Quando o pai morria, a responsabilidade do filho primogênito era cuidar da mãe. José já havia morrido, agora Jesus estava morrendo. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então Jesus passa a responsabilidade de cuidar da sua mãe para João, que era o discípulo, né? Aquele mais confiava. O único que estava na cruz. Agora Maria agora seria como a mãe de João. Ela não poderia ficar desamparada. Isto está claro na expressão do versículo 57. Maria passou a morar na casa de João. Porque muitas vezes as pessoas não confundem, né, esse versículo? Como se ela fosse a mãe e a gente tivesse que adorar ela. Não é assim? Que muitos têm esse entendimento. E fica muito claro, isso aí já acontecia quando o filho mais velho morria. Ele passava a responsabilidade para outra pessoa. E no caso aqui foi para João, porque era a pessoa que ele mais confiava, que tinha mais intimidade. Passou a responsabilidade. Tem pessoas que não é nosso filho de sangue, mas se tornam do coração, sim ou não? Eu mesmo lá em casa, a gente já teve essa experiência várias vezes. Várias pessoas já moraram na nossa casa. Uns 5 anos, outros 6 anos, outros 7 anos. O Daniele mesmo aqui da igreja de Gerson. Acho que foi 6 ou foi 7 anos que morou lá em casa. E os pais de Dani moram aqui, no Poção. Então, ela se tornou como uma filha para a gente. Manuela, né? Quem lembra de Manuela aqui? Outra filha. Manuela, a mãe dela mora aqui até hoje, na rua Bela Vista. E foi ficando, daqui a pouco ficou bem uns 7 anos também lá em casa. Então, mais ou menos seria isso, né?
Alguém que cuidasse, alguém que a gente passasse a responsabilidade, ou fosse mãe do coração, no meu caso, né, o filho. Maria não foi apenas mãe de Jesus, foi adoradora, discípula e exemplo. Ela o teve nos braços ao nascer e o viu crucificado com dor, mas nunca deixou de crer. Agora uma pergunta para todas as mães aqui. Você está criando seus filhos ou vivendo sua fé, como ela fez? Obediente, né? Com fé obediente, louvor constante, meditação sincera e criação dentro da palavra? Segundo tópico, eu vou só passar agora. Mesmo assim, segundo tópico, mesmo assim Maria não salva e não deve ser adorada. Lucas 1:47 vai fechar isso aqui, vai tirar a nossa dúvida, vai nos ensinar a forma correta. Lucas 1:47 diz como? E o meu espírito Maria falando, e o meu espírito se alegra em Deus meu. E o meu espírito se alegra em Deus meu. Só os homens. Meu espírito se alegra em Deus meu. Só as mulheres. Meu espírito se alegra em Deus meu. Então quem salva? Quem salva? Só quem pode salvar. Só quem pode ser adorado. Amém. Então, queridos, por isso nós respeitamos Maria. Nós entendemos que ela tem lições para a nossa vida, como eu estou falando hoje. Mas a adoração, não. Amém? E Atos 1:14 diz, todos perseveravam unânimes em oração com Maria, mãe de Jesus. Quer dizer, sempre, se ela fosse digna de adoração, ela não estava adorando como os outros estavam. E nem ela mandava ninguém adorar. Ela mesmo se expressou e disse, eu engrandeço, eu exalto o meu Deus, o meu Salvador. Então isso tira qualquer dúvida que possa existir na nossa cabeça. Não é a questão de ter raiva, de não ter, não. Nós estamos cumprindo o que a Bíblia diz. O único digno de ser adorado chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você. Após a ascensão, ele está com os discípulos orando, não sendo adorada. Ela está também orando. Ela está adorando junto com os discípulos, ela está orando, mas não sendo adorada. Se fosse para ela ser adorada, tinha ficado isso claro na Bíblia. Para a gente não fazer a lição errada. Sim ou não? A Bíblia nunca manda presta culto a Maria, mas exalta Cristo como único mediador. 1 Timóteo 2:5. Gostaria que colocasse aqui 1 Timóteo 2:5. Tem alguém colocando? Então eu vou ler. Eu acho que ele saiu. Né? Colocou? Vamos repetir, diga, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Mais uma vez, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Forte aplauso a Jesus Cristo de Nazaré, ao único que deve ser adorado e que tem poder para salvar. Amém, queridos? Estamos concluindo. Devemos honrar, como já falei, o exemplo de Maria, mas adorar somente toda a glória pertence ao Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ela nos ensina a olhar para Cristo. Foi escolhida, foi obediente, foi adoradora, foi mãe zelosa e mulher de fé. Mas ela mesma apontou para Deus como seu Salvador. Viveu para servir a Cristo e jamais buscou honra para si. Siga, que nós possamos, seguir o exemplo dela em sua fé, sua entrega e seu louvor. Mas lembre-se sempre,
Ela adorou o Filho, então faça o mesmo. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Forte aplauso ao Senhor. Amém? Queridos, eu queria botar bem rapidinho aqui o vídeo dos meus filhos. E já vou passar para a Cleófas, que também vai... Nós vamos ouvir André e Laine. Casal muito amado, muito abençoado. Às vezes até a gente brinca, eu brinco com ela porque a gente tem pouco contato. Mas Laine só tem essa vozinha calma, mas é corrida, muito corrida a vida dela. Mas eu louvo a Deus porque todas as vezes que nós nos encontramos é o mesmo abraço caloroso, é o mesmo sorriso. E eu sei que da parte deles também. E da nossa, minha de Cleófas, muita gratidão a Deus pela vida deles, muita. E como Cleófas sempre fala, né? Eles fizeram parte aqui do início. Vai dar certo, Gabriel? Dá certo? Quer dizer para vocês que existe a mãe biológica e existe a mãe espiritual, né? Então, louvo a Deus por muitos filhos espirituais que Deus tem me dado aqui nessa igreja, que eu amo vocês, que eu espero cada dia melhorar. Amém? Olha aí, ó. Mães, mas eu queria parabenizar todas as mães. Bom dia, pessoal. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo aí, nessa homenagem para as mães, mas eu queria parabenizar todas as mães presentes nesse evento, mas em especial a minha mãe, a pastora Gorete, muito conhecida aí na nossa cidade querida de Espírito Santo. Queria dizer, mãe, que eu amo muito a senhora e que eu não escolheria outra mãe se eu tivesse a oportunidade de escolher, porque a senhora foi a mãe perfeita que Deus preparou para mim. Quero dizer que eu amo muito a senhora, estou com muita saudade. A gente nunca esteve tão distante fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, eu creio que é um momento que a gente está mais conectado da nossa vida. Então, mãe, eu quero dizer que eu amo muito a senhora, que a senhora é tudo para mim. E o que eu puder sempre fazer pela senhora, para ver a senhora com esse sorriso no rosto, que cativa todo mundo, eu vou fazer. Quero dizer que a senhora é muito especial para mim, que eu amo muito a senhora. O meu amor pela senhora hoje é incondicional. E a senhora é tudo para mim, mãe. Te amo muito. Beijo. Fica com Deus. Logo, logo eu vou estar aí para a gente estar conversando na nossa mesa da nossa casinha, rindo muito e contando histórias que eu sei que a senhora gosta de estar conversando sempre comigo. Abraço. Beijo do seu filho preferido. Tchau. Oi, tô passando aqui para gravar um vídeo falando sobre manhinha. E não é difícil encontrar palavras para falar sobre a minha mãe. Fica com Deus. Logo, logo eu vou estar aí para a gente estar conversando na nossa mesa da nossa casinha, rindo muito e contando histórias que eu sei que a senhora gosta de estar conversando sempre comigo. Abraço. Beijo do seu filho preferido. Tchau. Oi, tô passando aqui para gravar um vídeo falando sobre manhinha. E não é difícil encontrar palavras para falar sobre a minha mãe. Lá em Salmo 127:3 diz que os filhos são a herança do Senhor. E eu sou muito grata a Deus por ser a sua herança, por ser sua descendência e dizer que você sempre foi um referencial na minha vida, de pastora, de esposa, de mulher, de mãe e agora de avó. Eu, como mãe, consigo perceber hoje de uma forma um pouco diferente as renúncias, a entrega, porque ser mãe é ser isso, né? É ser casa, é ser colo, é ser ombro amigo, é ser melhor amigo, é sempre estar presente e puxar a orelha de vez em quando, mas ser um colo que a gente sempre quer voltar. Te amo, manhã. Feliz Dia das Mães, você faz muita falta.